Graça e paz, irmãos. Eu quero, antes de trazer a mensagem, falar sobre a campanha que nós lançamos no meio da semana para adquirirmos ou para ajudarmos a família da irmã Olívia a conseguir uma cama ou comprar uma cama hospitalar para ela. Então você tem a arte, eu coloquei a foto nos grupos da igreja, eu coloquei no Instagram, está no Facebook. A minha oração é que você não apenas contribua financeiramente, mas que você espalhe com seus amigos, amigas, familiares, para que nós em breve possamos comprar essa cama para a irmã Olívia, porque ela precisa. Conto com você. Enfim, Paula falou sobre todos os avisos. Eu queria trazer os aniversariantes da semana. Hoje, Fabrícia está aniversariando. Amanhã aniversariam Edson e Paulo. Então, a minha oração é que o Senhor abençoe a cada um de vocês, derramando o seu amor, da sua graça, de suas misericórdias sobre a vida de vocês, e que o coração de vocês, o coração de cada um de vocês esteja nas mãos do Rei. Parabéns, Fabrícia, Edson, Paulo. Estamos caminhando dentro do livro de Atos. Eu estou falando especificamente desde a Páscoa, como foi a vida dos discípulos. Caminhamos. Eu quero falar que no dia 28 de março, aí vem Paulo com a minha aguinha. Obrigado, Paula. No dia 28 de março, eu falei sobre um caminho sem volta. Quem se coloca para seguir a Jesus, segue 4 palavras: compromisso, abnegação, fidelidade, exposição. Falei sobre isso. No dia 4, falei sobre no caminho simbolizando a liberdade, a referência histórica como base. A gente falou sobre a Páscoa, o simbolismo referencial para a vida. Falamos sobre a questão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O símbolo da história indica o rumo da vida, e vimos que comemoração sem sentido do símbolo é festa vazia. Vimos a semana passada, no caminho depois da festa, vimos exatamente como os discípulos funcionaram após a ressurreição de Cristo. Vimos que podemos transmitir isso, ou simbolizar isso em 2 palavras. 2 palavras marcaram aquele momento entre os discípulos: medo e incredulidade. Consequentemente, Jesus reagiu com exortação e missão. E quero dar continuidade hoje, falando sobre aprendendo a ser igreja no início do caminho. Emilson, qual é o seu objetivo trazendo essas mensagens? A partir da semana que vem, a gente começa oficialmente, né, o novo tema do ano. A gente não fez até aqui, porque pandemia, a gente não teve o aniversário da igreja como a gente faz sempre, a gente estava em separação social. Então agora nós estamos voltando e oficialmente nós estamos trazendo o tema do ano. A minha oração, a minha percepção é que cada um de vocês perceba que todos vocês são importantes naquilo que nós vamos fazer daqui para frente. Atos capítulo 1, nos versos 1 a 5. Atos 1, 1 a 5. Pela manhã eu falei dentro do mesmo tema, falando na vivência do recebimento da promessa, falando da vinda do Espírito Santo. Falei sobre a vivência da primeira comunidade, como a primeira comunidade se comportou, e aqui eu quero dar continuidade. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instrução
por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então eu trouxe pela manhã alguns detalhes acerca disso, e eu quero trazer para vocês agora, irmãos, como foi daí por diante. O que eu percebo na história da igreja, em Atos, e olhando para o comportamento dos discípulos? Eu percebo que a simplicidade andou sempre com a consciência da missão. Se você quiser saber sobre esses detalhes, você pode ir no meu canal do YouTube e assistir a mensagem da parte ou da manhã, né? Essa semana estarei colocando essa aqui também no meu canal. Então perceba, a igreja andava com simplicidade e consciência da missão. Atos 3, os versos 1 a 8, a gente, lendo o texto, a gente percebe isso. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. E aí o restante você já sabe, né? O homem olha para eles, esperando que eles tomem alguma atitude de atender às suas necessidades, e a fala do Pedro é: eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Nesse sentido, a gente percebe algo diferente na vida daquele homem. Pedro nem sequer espera, pega a mão dele, segurando com a mão direita, o texto relata, ele ajuda a levantar-se, aquele homem sai saltitando. Agora, há um simbolismo muito grande aqui, se nós olharmos para nós, né? Veja a fala dos discípulos: olhe para nós, né? Olhe para nós, veja como nós vamos nos comportar, né? Veja como eu vou fazer com você nesse momento. E aí Pedro diz: eu não tenho dinheiro, mas o que eu posso te dar, eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E talvez você questione: como é que você pela manhã disse que eles não tinham falta de nada, diz que a igreja tinha tudo, que eles distribuíam entre si seus bens, mas ele aqui diz que não tem dinheiro? Nós não precisamos de dinheiro para fazer o que Pedro fez. Nós não precisamos de dinheiro para fazer o que Pedro fez. Pedro apenas expôs-se, ou se expôs, com aquilo que ele tinha no momento. Lembrem-se, o que eu falei a semana passada, já pincelei hoje pela manhã. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, verso 18, diz: me foi dada toda a autoridade. Me foi dada toda a autoridade. Em Mateus capítulo 11, nos versos 27 a 30, a fala de Jesus reforça exatamente essa fala: todas essas coisas foram-me entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E o convite é realizado por Jesus Cristo.
Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A fala do Pedro, olhe para nós, e depois ele diz: eu não tenho nada, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Pedro age exatamente na autoridade que eu venho falando para vocês, na autoridade de Jesus Cristo, exatamente assim. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, nos versos 20 a 23, ele diz: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, perceba, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. O apóstolo Paulo diz que Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e toda e qualquer circunstância. Veja que a igreja em Atos, a igreja que nós chamamos de igreja do primeiro século, né, é a igreja que inicia logo após a subida de Jesus para o céu e a descida do Espírito Santo. Ela entende claramente que ela tem o poder que Jesus passou para ela. A fala do Pedro é simbólica. Olhe para nós como se dissesse: veja o que vamos fazer. Veja o que vamos fazer. Olhe o nosso procedimento. Vamos voltar para Atos 3, versos 7 e 8, né? O texto, já falei, diz que ele segura-o pela mão direita, ajuda-o a levantar imediatamente, e os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. Ele dá um salto, se põe em pé, começou a entrar ou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Assim funciona. Aquele povo que estava ali naquele momento estava atônito, e Pedro simplesmente explica. Nos versos 12 a 26, a gente está em Atos 3, 12 a 26, Pedro explica ao povo. Mas eu vou citar apenas 2 versículos. Verso 12, quando Pedro diz: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Não somos nós. Eu, às vezes, me questiono quando eu olho pessoas ou instituições tomando para si esse poder. Não somos nós, diz Pedro. No verso 16, a fala é: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Então, nesse sentido, a igreja tem o poder, mas o poder não é da igreja. Olhe para mim para ver o que vamos fazer, o nosso procedimento. Mas não somos nós. Entendem? É exatamente o que eu falo, ou o que eu falei na parte da manhã. A simplicidade que caminhava com a igreja, que a gente chama igreja do primeiro século, mas a igreja do século 21 deveria ser da mesma forma. Da mesma forma que Pedro explicou ao povo, Pedro falou para a liderança.
Veja Atos 4, nos versos 1 a 22. Então, eu quero também trazer apenas 3 versículos, mas você pode ir no contexto. Atos 4, 1 a 22. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo de Israel, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Fui chamado porque eu ajudei um deficiente físico. Fui chamado porque esse homem que pedia esmola agora está sarado. Ele não dependerá mais de pessoas para poder comer, sobreviver. Ele está livre. Verso 10: saibam os senhores em todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Essa é a fala do Pedro. Agora perceba que o Pedro não toma para si esse poder. Ele não diz: venha porque nós faremos, ou nós fazemos, porque nós podemos. Ele diz: olha, eu não tenho nada. O que eu fiz por causa do nome de Jesus Cristo. Isso me leva a um novo pensamento, daquilo que nós estamos falando. Primeiro, a simplicidade e consciência da missão andava com Pedro. Segundo, na vivência dessa missão, a expansão frutífera. Por que você está falando isso, Emilson? Irmãos, precisamos entender que a igreja não é feita de pastores. Precisamos entender isso. A igreja não é feita de pastores, de diáconos, de presbíteros e de líderes de ministérios. A igreja é constituída também de pastores, diáconos, presbíteros e líderes de ministério. Mas a igreja é constituída de todos nós. Não tem um membro sequer na igreja de Deus que não tenha uma função, que não tenha valor, que não sirva. Todos os membros são imprescindíveis para esse corpo chamado corpo de Cristo. E quando nós nos unimos nessa singeleza, nessa vivência, trazendo a missão para nós, a responsabilidade da missão, que é a missão de Deus, para a missão da igreja, cada um de nós fazendo o que precisa ser feito, essa expansão, ela é garantida. É frutífera. Precisamos assumir assim. Atos, capítulo 3, nos versos 1 a 8, mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 9. Todo o povo vê aquele homem andando, louvando. Verso 10, reconhece que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe acontecera. Eu não quero falar do milagre. O milagre está aqui, estamos vendo. Eu não quero destacar o milagre, é apenas um sinal. Eu não quero falar de membros. Eu falo do que a narrativa do livro de Atos revela. Mas antes, vamos falar de Jesus Cristo. Essa narrativa de Atos, para mim, bem parecida com aquele cego registrado em João capítulo 9, nos versos 1 a 12, o cego de nascença. João 9, 1 a 12, Jesus vê o cego, seus discípulos perguntam: quem pecou? O pai ou a mãe dele? Ou seja, os seus pais. Foi ele ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Jesus diz: nem seus pais,
nem ele. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E aí, Jesus vai lá, até aquele homem, verso 6, cospe no chão, mistura a terra, faz um curativo com a sua saliva, aplica ali nos olhos e vai se lavar no tanque de Siloé. Aquele homem foi, lavou-se e voltou vendo. Verso 8, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Ele próprio disse, sou eu mesmo. Os olhos daquele homem foram abertos, e aí a liderança da religião de Israel, a liderança religiosa, mandou chamar aquele homem, porque era sábado, e era proibido curar. Ele contou como aconteceu no verso 11, e no verso 12 eles perguntam, onde está esse homem? Ele diz, não sei. O fato é que ele é chamado novamente, seus pais são chamados, tem toda uma história que vocês podem acompanhar, né? Os pais ficam com medo, dizem, nós só sabemos que ele nasceu cego, se ele vê agora ele vai se responsabilizar pelo ato, e ele é chamado novamente. O texto diz, no verso 24, nos versos 24 e 25, pela segunda vez chamaram um homem que fora cego, e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. É desse testemunho que a gente fala. A gente não fala do milagre, a gente não destaca milagres, irmãos, a gente fala do resultado do milagre. Olha, eu não sei nem quem é ele, nunca vi mais gordo, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Aquele homem assume a cura, porque realmente aconteceu e ele testifica, testemunha. Nesse sentido, é a vivência com a missão. E aí, você pode perceber depois, aquele homem encontra Jesus, João capítulo 9, nos versos 35 a 38, ele tinha sido expulso exatamente porque ele tinha dado esse tipo de resposta, o expulsaram da sinagoga, e aí Jesus encontra ele, e pergunta a ele, você crê no Filho do Homem? Ele pergunta, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus responde novamente, você já o tem visto, é aquele que está falando com você, e aí ele se entrega ao Senhor. Senhor, eu creio, e o adorou. É desse resultado que estamos falando, é de vidas transformadas, vidas restauradas, é de gente que foi curado, gente que às vezes nem sabe de onde veio a cura, mas diz, eu não sei nem quem foi, eu sei que eu estava assim, agora já não estou mais, eu toquei e fui sarado, eu fui restaurado. Vamos voltar para Atos, porque eu tenho pouco tempo agora. Atos capítulo 4, no verso 4, diz que muitos dos que tinham ouvido a mensagem, aquela mensagem do Pedro explicando o que tinha acontecido com aquele homem, muitos dos que tinham ouvido aquela mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil, somente homens, 5 mil. Aí se a gente caminhar pelo livro de Atos, você vai perceber o que é ter uma história singela, entender o que é singeleza de coração, entender o que é sinceridade diante do Senhor, entender claramente o que é viver com a vida nas mãos do Senhor, entender claramente onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Atos capítulo 5, nos versos 14 a 16, diz que em número
cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em cama, em macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Quem faz isso é a igreja. Todos eram curados. Aqui a gente não tem uma doutrina, mesmo porque Atos não é livro de doutrina, nunca foi, nunca será, é livro de registro. O escritor registra que a sombra de Pedro curava, mas Pedro não dizia, ponham o povo que a minha sombra vai curar, não virou regra, não virou doutrina. Atos capítulo 6, no verso 1, diz que naqueles dias crescendo o número de discípulos, então continuava crescendo, e aqui a gente tem alguns problemas exatamente por causa desse crescimento, mas se você acompanha Atos 6, esses problemas foram resolvidos, o diaconado é instalado aqui para cuidar das viúvas necessitadas. Atos 6, verso 7 diz, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes da religião judaica obedecia à fé. Aqui a gente já tem uma igreja começando a ser perseguida. Atos capítulo 8, nos versos 1 a 4, Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. No verso 4 diz, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Era a igreja vivendo em sigeleza, colocando seu coração sempre nas mãos do Senhor, entendendo que nada era seu. Nada. Tudo era para ser dividido. Atos 9, capítulo 9, versos 31 a 35, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, perceba, Espírito Santo encorajava a igreja, ela crescia em números, vivendo no temor do Senhor, viajando por toda parte. Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Era o Espírito Santo que fazia, porque a igreja era uma igreja cheia de temor. No verso 35 diz que todos os que viviam em Lida e em Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Terminando, Atos capítulo 13, nos versos 48 e 49. Em Antioquia da Psídia, ouvindo Paulo e Barnabé, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. Verso 49 diz que a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. E aqui os judeus incitam uma perseguição contra o apóstolo Paulo, contra Paulo e Barnabé, os expulsaram daquele território. No entanto, no verso 52 diz que os discípulos continuavam cheios de alegria. Essa alegria também caminhava com o enchimento do Espírito Santo. Nos capítulos 14 a 16, você percebe igrejas erguidas e fortalecidas na Ásia Menor, Turquia e Europa. Agora veja, irmãos, por que a igreja frutificava e crescia? Aqui a gente não tem uma igreja vivenciada ou baseada nos seus próprios poderes, na sua riqueza, nas suas possibilidades de ganhar pessoas na própria força. A igreja aqui não tinha políticos que respondessem por ela, que fosse adiante para
atender aos seus pedidos, aos seus chamados em troca de algumas coisas, como nós percebemos hoje. A igreja caminhava frutificando, porque a vivência era a vivência do recebimento da promessa. Essa vivência, ela era cheia de temor, ela entendia claramente que o seu coração precisava estar nas mãos do Mestre e depender somente dele. Era uma igreja que caminhava com singeleza de coração. A riqueza não dominava. Era uma igreja que tinha simplicidade e consciência da missão. A igreja do século 21 pouco percebe isso. E eu tenho o privilégio de ser parte de igreja de 2 séculos, né? Século 20 e século 21. A igreja pouco percebe a missão. Ela é muito comercial hoje em dia. Logicamente, se precisa criar artifícios, possibilidades para frutificar, mas quando a igreja vive a missão que Deus colocou para ela viver, cuidando dos mais necessitados, como a própria palavra diz, ajudando a viúva, os órfãos em suas necessidades e fugindo das coisas ruins, coisas vis desse mundo, atendendo o que precisa ser atendido, não dando destaque aos ricos, porque é assim que o Novo Testamento diz. Você precisa ser considerado como qualquer outro. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, né? Os membros que têm menos privilégios são os que devem se destacarem mais. É assim que está lá, é assim que o Tiago fala, é assim que a palavra diz o tempo todo. Jesus Cristo disse ao jovem rico que eu citei pela manhã e vem à memória agora novamente: você quer ganhar a vida eterna? Vá lá, venda tudo que tem, dê aos pobres e aí venha me seguir. Porque Jesus sabia que o dinheiro corrompe o coração. Eu quero concluir trazendo a mesma fala de Jesus que eu trouxe pela manhã. Quando Jesus, pouco antes de ser preso, lava os pés dos seus discípulos. No verso 13, aliás, João capítulo 13, no verso 13, ele diz: vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sou Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Esse símbolo é símbolo de como a igreja deve andar. Singeleza do coração, olhando para a necessidade do outro, entendendo o temor de Deus, é cumprir a missão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a igreja tem o poder para isso. Mas para se entregar em prol do outro, daquele que necessita entender o reino de Deus. A minha oração é que você entenda isso. A minha oração é clara sobre isso, sempre. Que você entenda que você faz parte da missão. Vamos orar? Deus, quero te agradecer por tua fala, por tua palavra, ela não volta vazia. Quero louvar o teu nome por servos como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, gente que simplesmente entendeu. E aqui eu quero destacar Pedro, Senhor, porque passou o que passou, esteve contigo, Senhor, disse que não ia te deixar, te deixou, mas ele entendeu o que tinha acontecido e a gente vê outro Pedro
após a descida do Espírito Santo. A minha oração é que o Senhor fortaleça os pés do fraco, que consiga fortalecer o joelho daquele que está cansado, que o Senhor consiga apacentar o coração do ansioso, que a mente do preocupado seja restaurada pelo Senhor e o descanso daquele que cede a paz que o mundo não pode dar, seja o descanso de quem descansa no Senhor, que as mentes preocupadas realmente descansem no Senhor. Continuamos orando pelos enlutados, Senhor. Nós continuamos orando por mais de 3 bilhões de pessoas mortas por causa dessa pandemia, pelo mundo afora, pelas famílias enlutadas. Eu oro por famílias, como eu soube essa semana, Senhor, que o pai faleceu, 15 minutos depois a mãe faleceu. Oro por filhos que ficam órfãos, não sabem o que fazer de sua vida. Oro por famílias que são dizimadas sem nem perceberem, Senhor. Oro pelo povo da saúde desse país que continua muito cansado, Senhor, ansioso, alguns depressivos. Oro para que o Senhor os fortaleça. Eu oro por quem está na UTI, oro por quem está nas enfermarias da vida. Enfim, Senhor, livra o país desta peste. Nós oramos porque sabemos que Tu estás conosco, Senhor. Que o Senhor acorde a Sua igreja, que o Senhor mostre a função da Sua igreja, para que a Sua igreja caminhe na vontade dEle. Eu oro, entendendo claramente que a fala do Senhor é a fala que deve ser fala da igreja. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Minha oração para você é que as palavras do Senhor sejam as suas palavras. As atitudes dos apóstolos e da igreja de Deus que caminhou no primeiro século sejam as suas atitudes, e que você assuma que é membro do corpo de Cristo junto com a sua função. Que o Senhor te abençoe e te guarde, fazendo sempre resplandecer o rosto dele sobre ti. Uma boa semana para você. Domingo nós nos veremos pessoalmente para quem vier e continuaremos com a live. Deus abençoe a sua semana.